de liderança, né? Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu iniciei uma sucessão de lives, né? Eu e todo mundo do Instagram. Mas eu sempre brinco, né? Que quem gosta busca espaço, né? Quem quer oferecer alguma coisa dá um jeito. E quem gosta da gente nos acompanha. Então, sempre tem espaço para todo mundo, né? Então, o pessoal tá trazendo aqui a questão da internet, né? Que tá. Eu acho que às 22h40 geralmente é um bom horário, porque as lives estão se aquietando no Instagram. Mas é muita provocação, né? É muito pedido para a internet funcionar, né, gente? A gente está convivendo com o mundo online, então as pessoas estão muito conectadas. E aí, com certeza, atrapalha um pouquinho. Mas na medida do possível, a gente vai contornando essas intempéries com a internet e a gente vai tentando fazer uma conversa legal, tá? Eu estou no melhor local da minha casa, que é na sala, é onde pega muito bem a internet. Então eu estava no quarto, não estava dando conta, daí eu vim para cá. Boa noite, Vera. Vera é de Uruguaiana, minha aluna do pós, maravilhosa, querida, acompanhando, que legal. Então, gente, quero falar para vocês então sobre esse tema, liderança. Disse que resolvi colocar meu bloco na rua, né? Sei que temos bastante profissionais que falam a respeito do tema, mas eu resolvi compartilhar com vocês da minha experiência, do que eu conheço sobre liderança. Vez ou outra eu sou chamada nas empresas para ajudar a equipe de liderança, para desenvolver treinamentos, mentorias. Então eu disse, está na hora de compartilhar um pouquinho disso com o pessoal da live, né? Eu costumo dizer que quando eu falo do tema liderança, tem duas máximas que eu trago já de cara sobre liderança. A primeira máxima, para mim, o primeiro conceito assim que eu entendo como liderança é que seja líder da sua vida, né? Eu trago isso comigo, assim, a liderança é algo individual, é algo de cada um de nós. E acredito que muitos de nós, para não dizer todos, mas muitos exercemos a liderança em diversos momentos da nossa vida, em diversos momentos. Até porque eu entendo que a liderança é a capacidade de observar o que deve ser feito e mobilizar recursos para isso, né? Então, é um conceito da Nereida, nem é dos livros, né? Então, assim, é observar o que deve ser feito, quais resultados a gente quer atingir, a gente quer receber, a gente quer disponibilizar e utilizar recursos para atingir esse objetivo. Isso para mim é liderança. Quando eu digo que cada um de nós deve ser líder da sua própria vida, eu pergunto para vocês, quantos objetivos que a gente quer atingir durante a nossa vida? Inúmeros objetivos, né? A gente quer atingir objetivos profissionais, enquanto profissional, enquanto carreira. A gente quer atingir objetivos na empresa, se a gente trabalha numa empresa, na empresa que a gente trabalha. Junto aos nossos clientes, a gente quer atingir objetivos. A gente quer atingir objetivos na nossa família, né? Quantas vezes que a gente tem projetos com a nossa família, né? Objetivos importantes para alcançar, metas para alcançar a nossa família. A gente quer atingir objetivos junto aos nossos amigos também. Quantas vezes que mobilizamos recursos para alcançar objetivos junto aos nossos amigos?
Daqui a pouco a gente quer fazer um churrasco no final de semana. Olha quantos objetivos, quantos recursos a gente não mobiliza para conseguir esse churrasco. Então a gente também está exercendo aí o papel de liderança, né? A gente quer ter uma saúde melhor, a gente quer estar em dia com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde espiritual. Eu diria de novo, quantos recursos que a gente não mobiliza para que a gente alcance os resultados que a gente quer, né? Experimenta fazer uma dieta para ver se a gente não vira líder rapidinho, porque se a gente... A Duda tá no online e tá no offline aqui por perto. Porque se a gente não tiver um objetivo na dieta, né, com as nossas refeições, um objetivo claro, onde é que a gente quer chegar, né, mudando a nossa rotina alimentar, a gente mobilizando os nossos recursos internos e externos para conseguir aquele objetivo, a gente não consegue. Então, mesmo que não tenhamos pessoas para orientar, temos a nossa vida para orientar. Então, assim, a vida mais importante para orientar é a nossa vida. Então, é dela que devemos ser líderes no primeiro momento. É dela que devemos ser líderes. Então, seja líder da sua vida. Para a gente ser líder de alguém, a gente tem que ser líder da gente. Senão, a gente não consegue ser líder das pessoas. Se a gente não tem disciplina com a gente, se a gente não cuida da gente, se a gente não tem um olhar crítico para a gente, se a gente não tem objetivos para alcançar, a gente não vai conseguir ser líder das pessoas. É muito complicado. Porque tem um segundo ponto que eu queria tocar também, já de cara na live, né? São 2 pontos. Então, quando a gente fala de liderança, seja líder da sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tenha coerência. Tenha coerência entre o falar e o agir. Porque muitas vezes a gente vê os líderes falando, trazendo lindos discursos, mas na hora de agir se contradizem. Na hora de agir, demonstram um outro lado seu. Então, daí para a equipe, para as pessoas que estão junto ao líder, fica confuso, né? A pessoa fala uma coisa, mas faz outra. Então, não ter coerência é uma forma de perder credibilidade e das pessoas não confiarem na gente, né? E eu diria que isso é para a vida, nem é para a questão da liderança, também é para a vida. Na questão de liderança, nossa, isso toma uma proporção muito grande. Por que toma uma proporção grande? Porque as pessoas que estão sob o nosso comando, as pessoas que estão aguardando o líder, eles querem olhar para o líder e ter no líder um exemplo. Então, esse líder, ele tem que ser um líder de confiança, ele tem que passar confiabilidade para que as pessoas possam ter nesta pessoa uma referência. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, porque para mim o professor é uma figura de liderança incrível dentro de uma sala de aula, incrível. Dentro de uma sala de aula, muitas vezes conversando com os pais, muitas vezes trocando ideias dos alunos com outros líderes, com outros professores. Então o professor é um líder muito importante dentro de uma sala de aula. E eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, uma das coisas que eu cuidava demais era não chamar mais nome feio no trânsito, não xingar ninguém no trânsito, porque eu pensava assim, se eu estiver xingando um aluno, como é que vai ficar, né? Então assim, xingar um aluno, xingar uma pessoa conhecida, estar xingando alguém, um aluno passando por mim, eu disse, nossa, e isso é uma coisa desse tamanho, que também acabou coincidindo com a liderança materna, né? Que é o papel de mãe. Eu também pensei, nossa, agora eu tenho uma filha, eu vou ter que dar o exemplo. Não adianta só falar, porque as pessoas nos cobram se a gente fala uma coisa e faz outra. E nos cobram com razão. Inclusive, acho que nós deveríamos cobrar mais dos nossos líderes, de maneira geral, né? Porque o líder não espera que a sua equipe traga resultado, o líder não espera que a equipe responda o que ele pede, então ele precisa ter coerência.
porque senão desanda, né? Tudo fica muito difícil. E aí, a minha história de liderança, eu coloquei ali nas postagens, né? Coloquei que a minha história de liderança já dura, de liderança profissional, de liderança na vida, já de bastante nova, mas de liderança profissional, ela tem 26 anos, que são exatamente os 26 anos de trabalho na minha vida, né? Eu sempre trabalhei com líderes, eu sempre orientei líderes, eu sempre troquei ideias com os líderes, eu conheci líderes que conversavam com as suas equipes, conheci líderes que tinham medo de liderar, que eram mais frágeis e por isso se deixavam vencer com determinadas pessoas. Conheci líderes que traziam a ordem, né, para não falar o nome chulo, mas, né, CA, né, traziam a ordem de cima para baixo, de uma forma muito assertiva, muito autoritária, e aí provocava um desconforto na equipe, provocava medos nas pessoas. Conheci líderes que foram antiéticos, inclusive, e aí tivemos que lidar com essa situação, né? Tive que achar um meio de trazer esse jeito antiético à tona para que não prejudicasse mais as pessoas, então tive que lidar com a verdade com isso. Então foram diversos momentos em que a liderança entrou na minha vida e entra até hoje. Mas em 2011 a minha história de liderança iniciou. E aqui que eu quero tratar com vocês, falar para vocês, porque o nosso título hoje da live é O Líder e a Alta Direção. Então, essa é a primeira estratégia para quem quer ser um líder, para quem já é um líder, para quem quer ser um líder melhor. Essa é a primeira estratégia que eu trago aqui para nossa conversa. O líder e a alta direção. Qual é essa estratégia? Em 2011, eu recebo um convite de um estabelecimento de ensino, né, onde eu trabalho, inclusive até hoje. Eu recebo um convite para fazer a liderança de 25 profissionais. De 25 profissionais. E profissionais com conhecimentos, profissionais de peso, profissionais sabendo o que faziam, excelentes pessoas, assim, um grupo muito forte. E quando eu recebi esse convite para fazer essa gestão, né, para fazer essa liderança, eu não tinha até então experiência em fazer a liderança, eu tinha experiência em conviver com os líderes. Mas até então eu não tive um grupo, né, de 25 pessoas. Tinha um estagiário ou 2 estagiários que também recebiam a minha orientação, mas nunca até então havia coordenado um grupo desse porte. E aí, quando me foi oferecido pelo meu diretor, me foi oferecido esse convite, eu esclareci com o diretor, eu disse, olha, estou muito feliz, fiquei muito contente com esse convite, mas eu quero de cara já te dizer no que eu posso ajudar e no que eu vou precisar de ajuda. Né? Então, para mim, gente, esse é o primeiro ponto da nossa conversa aqui. Quando eu recebi o convite para ser uma líder, eu sabia das minhas fragilidades e das minhas fortalezas. Eu sabia. E eu compartilhei com a pessoa que estava me contratando. Eu compartilhei com a pessoa que estava com expectativa a respeito do meu trabalho. E eu disse para essa pessoa, eu preciso compartilhar contigo o que eu tenho de bom, de pontos positivos, e o que eu tenho de fragilidades. Né? Um dos pontos positivos que eu tinha, e por isso que eu fui contratada para ser líder, é que eu tinha condições de trabalhar a humanização da equipe. Olha que legal, né, gente? Um super desafio. Eu tinha condições de trabalhar a humanização, o respeito, o convívio, a ética, o cuidado uns com os outros, a responsabilidade pela entrega, né? O carinho com a proposta, com o propósito. Então, esse foi um dos pontos favoráveis para a minha contratação.
E realmente eu acho que eu cumpri com muito amor e com muita dedicação. Cumpri mesmo, porque aonde eu passo, eu quero humanizar, né? Aonde eu passo, eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito nas melhorias, eu acredito muito na superação das pessoas, acredito mesmo. Tanto que eu já fui roubada pelos assaltantes e eu conversei com os assaltantes. Inclusive, eu pedi que estudasse. Que estudasse. A Duda tá aqui do lado, só balançando a cabeça, né? Então, assim, a humanização é algo que faz parte da minha vida, tá no meu DNA. E esse diretor, quando me contratou, ele pescou muito bem. Eu quero que tu venha humanizar esse grupo. Beleza, até aí tá tudo bem. E aí eu disse para ele, o meu ponto frágil é a técnica, nem diria da liderança, mas a técnica, o conteúdo que essas pessoas conhecem. Eu não sou uma pessoa conhecedora desse conteúdo, eu vou ter que aprender o conteúdo. Então é como, por exemplo, eu entrasse numa fábrica, né? Tivessem pessoas para eu coordenar, vamos supor 25 pessoas numa fábrica, e eu dissesse para o diretor dessa fábrica, olha diretor, eu sei trabalhar a humanização dessa equipe, eu sei trabalhar no relacionamento, eu sei ajudá-los a rever seus propósitos, a estarem firmes com os seus propósitos, mas eu preciso aprender sobre a técnica. Eu não conheço produção, eu não conheço sistema fabril, eu vou ter que aprender. Tu acha que eu tenho esse tempo para aprender sobre a técnica? Perguntei para o diretor. E o diretor disse para mim, ok, vou comprar contigo esse treinamento. Eu vou estar junto de ti para que tu possas trabalhar a humanização dessa equipe, mas para que também aos poucos tu vás adquirindo técnica, tu vás adquirindo conhecimento a respeito desse grupo, do que eles falam, do vocabulário, dos conteúdos que são exigidos pelo grupo, inclusive para acompanhar, para cobrar, para dar feedback esse grupo. Então, assim, contratamos. Então, pessoal, assim, o que eu quero trazer nesse primeiro momento de conversa, que é sobre o título da live hoje, o líder e a alta direção. No momento da contratação, eu já sabia no que eu poderia contar com a minha direção. Eu já sabia como é que nós caminharíamos daqui para frente. Porque isso ficou na palavra, ficou no combinado, ficou no contrato. E eu sempre digo, né? Eu aprendi com uma pessoa muito importante na minha vida, que foi um grande líder, que esteve na minha vida uma vez trabalhando comigo. Ele me dizia assim, Nereida, o combinado não é certo nem errado, é o combinado. Então, se nós combinamos, nós vamos ter que cumprir. E se a gente achar que não tá dando certo essa combinação, a gente vai rever a combinação. Não há problema em revê-la, mas a partir do momento que a gente bate novamente o martelo, a gente vai ter que cumprir. Então isso eu levei comigo de uma forma muito séria, muito comprometida. E aí, nesse primeiro momento com esse diretor, foi essa a nossa combinação. Tu vais estar comigo, me ajudando a crescer, e eu vou estar contigo, trabalhando dentro do propósito, dentro da cultura, dentro do que vocês imaginam que seja importante na condução de um grupo. E assim se estabeleceu. E aí, o que aconteceu nessa trajetória? Então, foram 7 anos de liderança. 7 anos onde eu liderei um grupo, pessoal, assim, que tinha bastante conhecimento, um grupo muito preparado, um grupo com alguns vícios, inclusive, né? Porque quando a gente chega num grupo que já existe, esse grupo já está caminhando, esse grupo já tem um jeito de funcionar. Então é muito importante que ao chegar nesse grupo que exista, a gente conheça, né? Foi o primeiro momento, assim, que eu me envolvi, né, na liderança, foi conhecer esse grupo, saber quem é que eu poderia contar, como é que eram as pessoas.
E é muito interessante, né? Quando a gente chega num grupo que já existe, um líder chega para liderar um grupo que já existe, algumas pessoas nos contam algumas coisas dos membros do grupo. E eu também recebi informações dos membros. Mas eu dizia para as pessoas, eu agradecia e dizia para as pessoas: muito obrigada, mas eu quero ter o tempo para conhecer essa pessoa. Eu quero conversar com essa pessoa, eu quero conhecê-la, eu quero assistir o trabalho dela, eu quero acompanhá-la por um determinado período, para que eu possa tomar as decisões com base nos dados e fatos observados por mim, enquanto líder. Agradeço a tua contribuição, porque tem sempre gente contribuindo, trazendo informações, mas deixa eu assistir essa pessoa, deixa eu acompanhar, me dê o tempo necessário para que eu tenha respostas a respeito dessa pessoa. E assim eu comecei a liderar esse grupo de 25 pessoas, que não foi nada fácil do começo, pessoal. Sabe por que não foi nada fácil? Porque quando eu cheguei para liderar esse grupo era liderado anteriormente, foi liderado anteriormente por várias pessoas que passaram, ficaram um tempo, saíram, depois veio um outro, ficou um tempo, saiu. Ou seja, esse grupo ele já estava meio acostumado que o líder podia não ficar para liderar o grupo. Mas eu sabia que eu ficaria. Eu tinha certeza que eu ficaria. Por que eu ficaria? Porque o grande objetivo que eu tive para trabalhar com este grupo foi humanizar o grupo. Foi desenvolver a habilidade de compartilhamento, de solidariedade, de ajuda mútua, de respeito, de escuta. Isso tudo, quando eu cheguei, o grupo escorregava, o grupo não conseguia se ajudar. Eu me lembro que a primeira reunião que eu tive com esse grupo foi uma reunião onde todo mundo falava ao mesmo tempo. E eu era líder do grupo. Foi a primeira reunião que eu conduzi do grupo. E as pessoas, tinham 25 pessoas numa sala, falavam o tempo inteiro. E eu tinha que pontuar. Gente, agora vai falar tal pessoa, agora vai falar outra pessoa. E aí, num determinado momento, chega um componente do grupo para participar da reunião. E o colega, na frente de todo mundo, e na minha frente, inclusive, eu, o líder deste grupo, diz na frente de todo mundo: a reunião começou. Podemos começar a reunião agora. Quando chega um colega, depois de uns 20 minutos que a reunião já tinha começado. E eu disse: nossa senhora, vou ter que ter muito trabalho com esse grupo. E aí começou um trabalho de formiguinha, acompanhando as pessoas, dando feedback, deixando claro o que eu queria que fosse feito. E por que eu queria? Porque, de novo, recuperando o título, eu estava alinhada com a alta direção. Todos, assim, muitos dos passos que eu dava e de interação com o grupo, eu alinhava com a alta direção. Eu alinhava com quem me contratou. Eu alinhava com quem eu combinei. Porque tiveram algumas ações, por exemplo, ações inclusive de demissão, porque são ações possíveis quando o líder entra num grupo, ele analisa esse grupo, ele acompanha o grupo, né? Ainda não é uma equipe, com certeza é um grupo, né? Esse grupo precisa desenvolver, precisa caminhar para se tornar uma equipe, onde o objetivo é o que fala mais alto e não os interesses individuais, né? Mas o que aconteceu? Eu precisei de um determinado tempo para acompanhar. Na medida que eu ia acompanhando, eu ia anotando, eu ia registrando, eu ia tendo dados e fatos, eu sentava com a minha direção e compartilhava das minhas impressões, perguntava para a minha direção se estava correto o que eu vinha percebendo, se existia alguma coisa que seria importante eu observar que eu não observava. Ou seja, a pessoa que me contratou era a pessoa que eu tinha como confiança na empresa. Era a pessoa que me mostrava o que deveria ser feito, porque era a pessoa que conhecia a cultura, era a pessoa que conhecia a empresa, então eu deveria estar alinhada com esta pessoa. Até, inclusive, para tomar decisões que impactariam no grupo, mas que eu saberia que seriam importantes para o próprio desenvolvimento do grupo. E assim eu fiz.
Uma das pessoas, eu chamo assim, né? Uma das pessoas que eram uma cabeça muito importante desse grupo e uma pessoa de extrema influência no grupo, era a pessoa que de frente, bateu de frente comigo, desde o começo, desde o começo. E eu pensava, enquanto líder, essa pessoa tem duas alternativas. Ou ela vai ficar comigo nessa briga e nós dois juntos vamos nos ajudar a trabalhar com essa equipe, ou essa pessoa vai sair do grupo. É bem assim, né? Muito interessante. Quando entra um líder no grupo, aonde existe líderes informais, essa pessoa que eu fui coordenar era um líder informal, ou esse líder informal vem contigo, vem com esse líder formal e faz força com esse líder, ou esse líder informal vai embora, ele sai do grupo. E o que aconteceu? O que vocês imaginam? Eu tinha um grupo de 25 pessoas, uma das pessoas começou a bater de frente comigo direto. Era uma vez que batia de frente, na frente dos outros tirava a minha autoridade, fazia coisas que eu não concordava, não demonstrava competência técnica, assim se apresentava essa pessoa. Eu sentava com a pessoa, eu pedia, eu dizia o que era importante fazer. O que vocês acham que essa pessoa, cabeça do grupo, super influenciador, o que vocês acham que aconteceu? Se ali ficou comigo, se juntou a mim ou saiu do grupo? O que vocês acham que aconteceu? Isso foi no primeiro ano de liderança, quando eu assumi a liderança. Haja resiliência, sem dúvida, haja resiliência. Eu esperei 1 ano para tomar uma primeira decisão e eu gosto de falar que foi praticamente o checkmate, assim, algo muito importante. 1 ano eu esperei. Vocês acham que ele ficou, que essa pessoa ficou? Ou vocês acham que a pessoa saiu? Ó, eu tenho ficou, saiu, se aliou, se juntou, ó, 3 se juntou, 4 se juntou, 1 saiu. Que mais? Que aconteceu? O que vocês acham? Chega um líder no grupo que já está pronto, existem alguns líderes informais e o líder cabeça, esse líder cabeça informal bate de frente comigo. Vocês acham que ele se juntou durante 1 ano ou ele se afastou, saiu? 2 saiu. Conhecendo a prof, ele ficou. 5 ficou, 6 ficou. Ai, 7 ficou. Nossa, que legal. Que mais? Ficou 8. 8 contra 2. Tá, eu acho que já tá super bom. Então, obrigada pelo ficou. Essa era a minha torcida, mas ele não ficou. Ele saiu. Ele foi saído. E aí, gente, olha que importante isso. Eu não estou feliz porque a pessoa saiu. Eu estou feliz porque esse tipo de ação foi uma ação muito importante para o grupo. Naquele momento que uma das pessoas mais influentes do grupo sai, é o momento em que o grupo olha para a nova líder, para o novo líder e pensa assim: esse líder tem bala na agulha. Esse líder sabe o que está fazendo. Ele veio, ele diz para o que veio fazer. Então, a partir do momento que esta pessoa saiu, o grupo já começou a olhar o líder de forma diferente. Opa! Algumas pessoas que estavam em dúvida se ficariam do lado do líder ou não, começaram a se aproximar do líder. Por quê? Porque eles viram que o líder tinha condições. Eu até vou falar uma palavra, não curto muito, tá? Mas eu acho que às vezes ela é muito útil. O líder tinha poder. Poder de comando. O líder era coerente, o líder era responsável. E mais, o líder tinha o apoio da alta direção. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ao chegar num grupo e detectar algumas pessoas que não estão contribuindo,
que estão denegrindo a imagem do líder, que estão jogando contra o líder e automaticamente jogando contra a empresa, porque assim, para ser líder, tomara que o líder esteja alinhado com o que a empresa deseja, com a alta direção, com os objetivos, porque se ele não estiver, não dá para ficar no time, gente. Como é que eu vou ficar com um líder que eu não confio? É um absurdo, não tem condições. Ou eu confio no líder e o líder fica comigo, eu, a alta cúpula, confio no líder e a gente tem uma relação de ganha-ganha, perde-perde juntos, mas de confiança mútua, ou eu me retiro, ou não dá para ficar com esse líder. O líder tem que ser de confiança da empresa e tem que trabalhar com o grupo para encontrar objetivos para a empresa, objetivos que sejam comuns, que sejam importantes para a pessoa. Se o objetivo que eu estou me dispondo a alcançar não tem a ver comigo, eu não tenho que ficar naquele ambiente. Não serve para mim, serve para uma outra pessoa. Agora, a partir do momento que eu estou liderando uma equipe, que eu estou representando uma empresa, eu preciso me assegurar que essa empresa tem valores parecidos com meus. Ou melhor, que eu tenha valores parecidos com o da empresa. Que a alta direção confie em mim, que me dê carta branca, né? Inclusive para que eu possa errar de vez em quando. E errando, eu trabalhando com transparência, eu conversando com a alta direção, né? Com pessoas, ou a alta direção, ou coaches, enfim, pessoas que possam me auxiliar de forma transparente, de forma a entender que o erro pode ser uma alavanca para o meu crescimento, desde que eu aprenda com erro e não me crucifique, obviamente, porque se eu me crucificar, daí eu já fico insegura, aí já não rola mais. Então, assim, o que é importante? Revisando um pouquinho, de novo. Ao entrar por um novo desafio na vida da gente, como eu falei para vocês no começo da live, seja líder da sua vida no primeiro momento. Mesmo que você não tenha uma equipe, você tem que ser líder da sua vida, do que você quer, para onde é que você vai, né? Quais são os seus objetivos, quais são os seus recursos para trabalhar. Então, seja líder da sua vida. Ao entrar para um desafio de liderança, certifique-se com aquela pessoa que está confiando em você, se ela está com você. Certifique-se que você pode contar com ela para a tomada de decisão, porque você vai ter que tomar decisões que daqui a pouco irão desagradar muitas pessoas. E tudo bem se desagradarem algumas pessoas. Tudo bem. Se um grupo existe, tem pessoas que já estão fora desse grupo. Tem pessoas que estão ali por alguma comodidade, porque ninguém reparou antes. Mas desde que a gente entenda qual é o objetivo da empresa, desde que estejamos alinhados com a alta cúpula, podemos ter poder para olhar para o grupo e direcionar e ajudar esse grupo a ir para alguma direção, a ir para uma direção que a gente queira que seja alcançada, né? Então isso é muito importante. E naquele momento, mexer com uma figura influente, aonde a influência é contra o que o líder acredita, é importantíssimo. Eu costumo dizer para os meus grupos, né, grupos onde eu treino, para o pessoal, para os meus alunos, para os grupos que eu convivo, eu costumo dizer, né, é importante muitas vezes mexer uma pessoa daquele jogo, daquele tabuleiro, para que os demais entendam qual é a batida, para que os demais entendam que eles têm que confiar na liderança que está ali, porque a liderança que está ali não está de brincadeira, ela tem um propósito, um porquê. E que, ok, se um colega foi embora, temos o convite de rever. Olha que interessante isso. A gente tira um colega, às vezes, extremamente influente do grupo, que trazia uma influência negativa, uma influência contrária a que o líder deseja e a que a empresa também deseja. A gente tira essa influência negativa e a gente mostra para o grupo, vamos juntos, vocês têm oportunidade de rever. Onde é que vocês querem estar? Vocês querem estar dentro de uma batida antiga, de uma batida que não está mais funcionando com essa nova direção, com esse novo jeito de olhar a empresa, ou vocês querem aprender esse novo jeito de olhar a empresa? A decisão é de cada um que está no grupo. Agora veja como é importante que o líder possa deixar claro isso. Qual é a batida da vez? Qual é o movimento da vez?
vamos dançar comigo ou vocês vão ficar fora dessa dança? Porque se vocês ficarem fora dessa dança, tudo bem. Sigam para outras danças. Eu sempre digo para as pessoas, quando as pessoas vêm perguntar sobre carreira, eu digo, se tu não estás feliz aonde tu estás, siga para outra dança. Vá para um outro local. Seja feliz. A vida é essa. Ainda mais nesse momento, né, pessoal? Que tá todo mundo revendo conceitos, se autoconhecendo, vendo como é que vai funcionar. Então, assim, se você não está de acordo com a nova batida, e a batida ela se apresenta nova todos os dias. É através de um novo cliente, é através de um novo desafio, é através de uma nova perspectiva, é através de um novo eu, de um novo olhar meu. Então, assim, a vida se apresenta nova todos os dias. Todos os dias. E qual é a dança que a gente quer dançar? A dança antiga ou a nova dança? A nova dança tem a ver comigo? A nova dança tem a ver com os meus valores? A nova dança tem novas perspectivas? Na nova dança, pode ser que eu seja um aprendiz. Na antiga dança, eu já tô ensinando, eu sou um professor. Na nova dança, eu sou um aprendiz. Mas quem sabe vai ser bom essa nova dança? Quem sabe seja boa essa nova dança? Para que eu aprenda e eu me desenvolva mais e eu esteja melhor. Então vamos confiar na nova dança, né? Agora no papel do liderado. Vamos confiar nesse líder. Vamos saber o que ele quer da gente. Para onde é que ele quer nos levar. Quem sabe vai nos ajudar. Quem sabe vai nos ensinar a ser pessoas melhores. Então, gente, assim eu conduzi, né? Assim foi meu primeiro ano de liderança numa empresa que eu gosto muito, que eu estimo muito. E que nesse primeiro momento de desafio, eu já pude ter a liberdade e a confiança de mostrar qual seria a dança, né? De convidar as pessoas a dançarem comigo, porque valeria a pena. E que estaríamos juntos, inclusive até para rever, para olhar para os nossos erros, para olhar para os nossos acertos, para ver os nossos resultados, né? Mas que era importante que possamos estar juntos com clareza, com transparência, com ética, porque esse foi o grande objetivo quando eu fui contratada. Pessoal que está no começo da live, né, que chegou um pouquinho agora, eu tô contando um pouco da minha trajetória de liderança, né? Eu tenho 26 anos convivendo com líderes, mas tenho 7 anos como líder de 25, 26 pessoas, né? De pessoas de altíssimo nível, né? Intelectual, de conhecimento, de relacionamento, de possibilidade, de potência. E eu tive esse prazer de trabalhar com pessoas maravilhosas, né? E de aprender muito enquanto líder. E eu, assim, só recuperando rapidinho para quem está chegando agora, eu disse que um dos objetivos maiores para um líder, para conseguir ser um líder, é entender o que a empresa deseja, né? O que a empresa espera desse líder. Quais são os caminhos possíveis? O que esse líder também pode entregar para a empresa e o que ele tem que desenvolver. Isso é muito importante que esteja no contrato, né? Para que ninguém se sinta traído, nenhuma expectativa se sinta vencida, enfim, não alcançada, né? É importante que a gente possa falar disso no primeiro contrato de trabalho, de expectativas. E assim foi. Então, a alta direção ao meu lado, me dando sustentação, podendo confiar no meu trabalho, eu fui aos poucos mostrando para o grupo, aonde eu assumi um grupo que já existia, de 25 pessoas, com seus vícios, com seus pontos positivos, seus pontos negativos. Eu fui aos poucos mostrando para o grupo aonde que eu desejava ir e como é que eu gostaria que esse grupo trabalhasse. E aí, gente, de forma natural, como tudo na vida, né? O que aconteceu? Esse grupo, algumas pessoas foram indo ao encontro do que eu trazia, né? Também conseguindo acreditar nessa proposta, se transformar e fazendo um trabalho que a gente acreditava que seria importante, eu e a minha direção. E outras pessoas aos poucos foram desistindo, foram sendo demitidas, porque não aceitavam a mudança, porque resistiram, porque não confiavam, porque não queriam aquele tipo de trabalho. E aí aos pouquinhos foram saindo. E aí
também, né, o líder, o que que acontece? As pessoas saem, outras pessoas vêm. Então, aos pouquinhos, o líder também foi formando a equipe, né? Eu fui formando trazendo novas pessoas, aí sim, com um propósito muito semelhante, com transparência nas relações, com objetivos claros, e essas pessoas foram ficando por um bom tempo, fazendo um bom trabalho, reconstruindo algumas coisas, mantendo outras que também, assim, quando a gente chega num grupo que já existe, esse grupo tem muito também a ensinar para o líder. Acho que essa postura de humildade é uma postura muito séria também numa liderança, que a gente também possa escutar dos liderados o que eles têm para nos dizer, o que eles têm para nos ensinar, qual foi a trajetória deles, porque se eles ficaram até esse momento, eles também fizeram trabalhos bons, que para aquele momento serviu, né? Anteriormente serviu, mas que para um novo momento poderia ser revisto, poderia, enfim, né? Ser recontratado, melhorado. Então, muitas pessoas queridas aqui. Ai, queridas, Fernanda, coisa mais linda da minha vida. Oi, já vi que muitos entraram, muitos amigos legais, obrigada. Claudinho, o Grupo Madura adere a alguns que não se aliam, saem. Exatamente, é por aí. Assim é a vida, né, Claudinha? Ou a gente adere ou a gente sai. Bem isso. Em tudo na vida, né? Em tudo na vida. Muito bom, obrigada por estarem aqui. Fernanda do Rio também entrou, eu vi. Amigos, muito legal, muito obrigada. Então, quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa para mim. Muito aprendizado sempre, obrigada. Ok, muito bom. E aí, gente, eu preparei aqui três finales. Não é um final, são três. Três dicas, não sei se dá para falar dica, mas 3 objetivos aqui para compartilhar com vocês, que vocês fiquem dessa live de hoje, tá? Então, assim, pensando nessa questão da liderança, chegando num grupo que existe, numa empresa que já tem uma caminhada, né? Numa alta direção, num líder que te contrata e o que ele espera de ti. Eu pensei aqui em três dicas para reforçar com vocês, né? A primeira é, quando vocês forem para algum desafio, jogue limpo, tá? Quem me conhece, muitos de vocês me conhecem, que estão aqui na live, sabem que talvez a minha maior virtude seja o meu maior defeito. Eu jogo limpo, eu sou transparente, né? Tem um lado bom e um lado, às vezes, complexo pra gente lidar. Mas eu assumo o lado complexo. Eu gosto da transparência, eu gosto da verdade, eu gosto do olho no olho. Então, quando surgir um desafio para vocês, para mim, para todos nós, sejamos transparentes com esse desafio. Que a gente possa jogar limpo. Dizer para a pessoa que está nos contratando, enfim, novo amor que está surgindo, para uma família que a gente está realizando, enfim, para amigos que estão chegando, dizer o que é bom, né? O que é ok para você e o que não está ok. Jogar limpo, trabalhar expectativas, né? E aquelas expectativas que talvez a gente não saiba se vai cumprir, se vai conseguir cumprir, que a gente diga para a pessoa: olha, esse teu pedido, essa tua expectativa, talvez eu não consiga. Mas se tu aceitares que eu tente, quem sabe a gente tenta. Porque pode dar certo, né? Essa expectativa pode dar certo. Vá que o outro consiga enxergar algo que você não consegue enxergar. E ele te desafia. E você aceita. E você confia e tudo bem. E deu certo. Mas deixa transparente. Diga o que a gente consegue fazer e o que é difícil fazer. Diga o que você não quer fazer e quais são as outras possibilidades que tem. Às vezes tem outras possibilidades.
Às vezes aquela oportunidade, falando do trabalho, talvez seja uma oportunidade que você não vai conseguir ficar, que você não vai conseguir enfrentar, né? Ou aceitar, enfim. Por quê? Porque a expectativa é muito alta e você não quer suprir aquela expectativa. E ok, vamos ter que segurar a onda, né? Eu vejo algumas pessoas dizem para mim, Nereida, como é que eu falo o que eu digo numa entrevista de emprego? Eu digo, seja você, seja honesto, porque cai, o pano cai, a máscara cai, aparece. Ainda mais nas horas que a gente tá mais suscetível, que a gente tá mais frágil, aparece a espontaneidade. Então, seja você numa entrevista. Ah, mas eu não tô conseguindo, ou eu não tô conseguindo um trabalho. Então, tem que rever você. Tem que rever, tem que se estudar, tem que se autoconhecer, tem que ser humilde, aprender, né? Porque daí você vai conseguir estar em algum lugar. Então, assim, seja honesto, seja limpo, jogue limpo. A segunda dica é, enquanto você estiver atuando, diga o que está acontecendo para a sua liderança e para os seus liderados. De novo, eu tô falando da transparência aqui. Mas diga, sinalize. Eu já convivi com inúmeras pessoas que se escondiam da liderança para não ter que prestar contas. Veja bem, gente, como é que eu não vou prestar contas para minha liderança? Tá tudo errado. A gente tem que prestar contas, a gente tem, não sei nem se essa palavra é legal, esse termo, né, prestar contas, mas a gente tem que contar o que está acontecendo, né? Contar as coisas boas e contar as dificuldades. E essa alta liderança, esse gestor que te contratou, ele vai ter que dar conta disso. Porque lá no começo se falou que talvez teríamos dificuldades. Então, eu estou te trazendo as dificuldades. Eu estou te mantendo atualizado. Mantenha o líder atualizado. Enquanto líder, mantenha a equipe atualizada. As pessoas não são obrigadas a saber de tudo. Ninguém tem bola de cristal. A gente tem que saber o que está acontecendo. Então, diga, certifique-se que a pessoa está sabendo. Principalmente nesses momentos de online que a gente está vivendo. Esses dias... Alguns dias aí eu andei em alguns veículos falando de home office. E uma das questões que eu trouxe foi, diga ao seu gestor o que você está fazendo. Porque o gestor, ele tem 30 pessoas, ele tem 10 pessoas, ele tem 15 pessoas em home office. E ele tem objetivos para cumprir, ele tem metas para alcançar, ele tem alta direção para dar retorno. Então ele precisa que a sua equipe diga o que está acontecendo. E ele dizer para a equipe, eu preciso que vocês me digam. Atualizações é importante. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer aqui é certifique-se de que você está dentro do que a empresa deseja. Certifique-se, sabe? Discuta novamente, tá tudo bem, isso é a cultura da empresa, dentro dos meus valores. Porque, gente, trabalhar com valores diferentes dos nossos, nossa, é um preço muito alto. Inclusive para a saúde, tá? Eu já trabalhei em locais que os valores não coincidiam com os meus valores. E aí vem de tudo, vem doença, vem frustrações, vem tudo que a gente possa pensar. Vem fofoca, né? Vem fofoca. Porque a fofoca é um lugar, é uma via onde a gente não consegue conversar de forma transparente. Aí a gente vai para outras vias. A gente conversa em outros lugares. Então, assim, certifique-se de que você está dentro de uma cultura que seja parecida com a sua. De valores que sejam parecidos com os seus. Porque daí fica mais fácil. Flui. Inclusive para dar feedbacks. Fica tudo mais fácil. Certificar-se que a cultura tem a ver com os nossos valores. E se não tem a ver com os nossos valores, a gente vai ter que tomar decisões. Ou nos transformarmos naquela cultura, ou segurarmos por um período, ou mudarmos.
né? Às vezes a gente tenta se transformar naquela cultura e tudo bem, não há problema nisso, né? Sempre avaliando, sempre verificando perdas e ganhos e tomando decisões. E por último, eu quero trazer aqui um pensamento de um autor desconhecido que eu encontrei hoje e que eu achei muito legal. Quem não se levanta para acender a luz não pode reclamar do escuro. Então, quem não se levanta para acender a luz não pode reclamar do escuro. Ok. Estamos finalizando a nossa live da primeira de outras. São 5 estratégias que eu vou trazer aqui, 5 caminhos possíveis para se exercer uma liderança mais eficaz, uma liderança mais segura, mais saudável, mais confiante, com base nos meus estudos, com base no meu trabalho, com base na minha experiência. 4.9 já tem aqui uma bagagem para ser compartilhada. Amanhã eu vou também estar por aqui às 22h40, depois da minha aula. Amanhã eu tenho aula sobre administração, gestão de conflitos. Vou estar bem aquecida. E amanhã eu vou estar falando sobre escolha o seu time. Como é que esse líder escolhe? Que decisões ele tem que tomar? Como é que ele diz os seus sims e os seus nãos? Escolhas são bem importantes. Eu falo muito desse tema em vários momentos da minha vida, da minha trajetória. Eu adoro falar de escolhas, porque cada vez que eu falo, mais eu me certifico que eu tenho que ser fiel com as minhas, que eu tenho que ter coerência. Então, todas as vezes que eu estou falando para vocês, eu estou também falando para mim, né? E revendo a minha coerência, revendo o meu jeito de me posicionar, enfim, muito importante. Então, agradeço vocês. Até esqueci, né? Eu vi que tem uns coraçõezinhos aqui na live. Quando a gente aperta nos coraçõezinhos, a gente tá dizendo pro Instagram que a live tá valendo a pena. E aí ele entende que é útil, que é legal, o aviãozinho pros amigos. Mas ok, se vocês acharam que valeu a pena, que foi um conteúdo importante, por gentileza, mandem para os amigos, mandem para as chefias, para as lideranças de vocês, tá? E através tem um aviãozinho aí de papel, né? Então, por favor. E amanhã estamos aqui. Então, quem quiser estar comigo, eu vou adorar tê-los aqui na minha casa virtual, semana toda falando sobre liderança. E na outra semana com convidados. Inclusive, alguns estão aqui. Muito bom por estarem aqui comigo, tá? E trazer o meu bloco para a rua, meu bloco